Se você está se sentindo sozinho ou sozinha, pode ser que Deus esteja fazendo algo profundo em você. E não, isso não é uma frase bonita para aliviar a dor. É uma verdade espiritual que poucos conseguem aceitar no momento em que estão vivendo o isolamento. Porque quando a solidão chega, ela não pede licença. Ela se instala no silêncio, nos dias longos, nas mensagens que não chegam, nas pessoas que se afastam sem explicação. E você começa a se perguntar: o que fez de errado? Onde falhou? Porque parece que todos seguiram em frente enquanto você ficou parado ou parada. Mas existe algo que quase ninguém te conta. Nem toda solidão é abandono. Algumas solidões são convites. Quando Deus decide trabalhar profundamente em alguém, Ele começa removendo o excesso de ruído. Ele afasta distrações, vozes externas, dependências emocionais e até relações que pareciam essenciais. Não porque essas pessoas fossem más, mas porque naquele momento elas já não conseguem acompanhar o nível de transformação que está acontecendo dentro de você. Isso dói, porque o ser humano foi criado para se relacionar. Mas há processos espirituais que não podem ser feitos em grupo. Existem etapas da formação interior que exigem silêncio, distância e confronto consigo mesmo. Talvez você esteja vivendo uma fase em que se sente invisível. Você entra em ambientes e sente que não pertence mais. Conversas que antes faziam sentido agora parecem vazias. Risadas soam forçadas. Você tenta se conectar, mas algo dentro de você não encaixa. E o mundo interpreta isso como frieza, orgulho ou mudança negativa. Mas o que realmente está acontecendo é que sua sensibilidade espiritual está sendo ajustada. Você não está se afastando das pessoas por desprezo. Você está sendo reposicionado por Deus. Existe uma diferença entre solidão e isolamento divino. A solidão comum machuca, enfraquece e gera carência. O isolamento divino, embora doloroso, fortalece, aprofunda e prepara. Ele tira o apoio humano para que você aprenda a se apoiar em algo maior. Ele remove muletas emocionais para que sua fé crie raízes. Ele fecha algumas portas para que você desenvolva discernimento antes de novas conexões surgirem. E enquanto isso acontece, parece que você está perdendo tudo, quando na verdade está sendo moldado ou moldada. Você pode não perceber agora, mas cada pessoa que se afastou levou junto uma distração. Cada vínculo rompido abriu espaço para clareza. Cada silêncio forçado criou uma oportunidade para ouvir algo que antes estava sendo abafado pelo barulho do mundo. Deus não fala no caos, Ele fala no silêncio. E quando você não tem mais para onde correr, quando não tem mais quem chamar, quando não tem mais em quem se apoiar, é nesse ponto que você começa a perceber uma presença diferente, constante, que não abandona. Talvez você tenha chorado à noite, perguntando por quê? Por que ninguém entende você? Por que suas dores parecem invisíveis? Por que seus esforços não são reconhecidos? Por que suas intenções são mal interpretadas? Mas o que você chama de rejeição pode ser, na verdade, proteção. Nem todo mundo pode ter acesso ao que Deus está construindo dentro de você. Nem todo mundo conseguiria honrar o nível de profundidade que está sendo gerado no seu espírito. Algumas pessoas consumiriam sua energia, distorceriam sua visão ou atrasariam seu crescimento sem nem perceber. Quando Deus quer te levar a um nível mais alto, Ele precisa diminuir a quantidade de pessoas ao seu redor. Não porque você não mereça companhia, mas porque nem todos conseguem respirar nessa altitude espiritual. Quanto mais alto se sobe, mais estreito o caminho fica. E isso não é punição, é preparação. Grandes propósitos exigem estruturas internas fortes. E estruturas fortes não são construídas em meio a aplausos, mas em temporadas silenciosas. Você pode achar que está atrasado ou atrasada, mas Deus não trabalha com pressa humana. Ele trabalha com precisão. Enquanto você se compara com outros que parecem avançar mais rápido,
Ele está aprofundando você. Enquanto outros são vistos, você está sendo enraizado ou enraizada. Enquanto outros são aplaudidos, você está sendo lapidado ou lapidada. E isso não é inferioridade, é estratégia divina. Algumas pessoas foram feitas para velocidade, outras foram feitas para resistência. E quem é preparado para resistir, quando chega, permanece. Esse processo também serve para purificar intenções. Quando não há plateia, você descobre se ainda faria o que faz. Quando não há validação, você descobre se ainda acredita no que acredita. Quando ninguém está olhando, você descobre quem realmente é. Deus usa a solidão para revelar motivações escondidas, curar feridas antigas e quebrar a necessidade de aprovação. Ele ensina você a ficar de pé sem depender de elogios, companhia ou reconhecimento externo. E quanto mais você cresce nesse silêncio, mais percebe que já não precisa forçar conexões, já não precisa se encaixar onde não cabe, já não precisa diminuir sua luz para não incomodar. Você começa a entender que estar só não significa estar vazio, significa estar cheio de algo que ainda está sendo organizado por dentro, algo que não pode ser misturado com qualquer influência, algo que precisa de tempo para amadurecer. É por isso que você sente que mudou, e mudou mesmo. O que antes te atraía, agora te cansa. O que antes te divertia, agora te inquieta. O que antes fazia sentido agora parece raso. Isso não é arrogância, é alinhamento. Seu espírito não se alimenta mais de superficialidade. Ele anseia por propósito, verdade e profundidade. E isso naturalmente reduz o número de pessoas que conseguem caminhar ao seu lado nesse momento. Mas preste atenção nisso. Essa fase não é permanente. Ela é necessária. Deus não te isola para sempre. Ele te isola por um tempo suficiente para que você não se perca quando novas conexões chegarem. Um tempo suficiente para que você saiba quem é, no que acredita e para onde está indo. Um tempo suficiente para que quando as pessoas certas aparecerem, elas somem, não drenem, complementem, não confundam, elevem, não atrasem. Enquanto isso, Deus se aproxima. Quando o mundo se cala, o céu fala. Quando as pessoas se afastam, a presença se intensifica. Quando o apoio humano falha, a força interior se revela. Você começa a perceber orientações sutis, convicções profundas, uma paz que não depende de circunstâncias. Você aprende a ouvir sem palavras. Aprende a confiar sem garantias visíveis. Aprende a caminhar mesmo sem saber todos os detalhes. E isso constrói algo que ninguém pode tirar de você, autoridade silenciosa. Você não precisa mais provar nada. Não precisa se explicar o tempo todo. Não precisa convencer ninguém. Sua presença fala, seu silêncio comunica. Sua postura revela maturidade. E isso incomoda quem vive de aparências, mas fortalece quem vive de propósito. Se hoje você se sente sozinho ou sozinha, talvez seja porque Deus está te ensinando a andar sem muletas emocionais. Está te ensinando a depender menos das pessoas e mais daquilo que não falha. Está te preparando para carregar algo que não poderia ser sustentado com a estrutura antiga. Algo que exige mais profundidade, mais discernimento e mais força interior. Não interprete essa fase como fracasso. Ela é um campo de treinamento. Cada noite silenciosa está te fortalecendo. Cada mensagem não respondida está te amadurecendo. Cada ausência está te alinhando. Você não foi esquecido ou esquecida. Você está sendo trabalhado ou trabalhada. E quando esse processo terminar, você não será mais a mesma pessoa que entrou nele. Chegará o momento em que você olhará para trás e entenderá por que algumas pessoas precisaram ir, por que algumas portas precisaram se fechar, por que algumas fases precisaram ser solitárias. Você perceberá que aquilo que parecia vazio era, na verdade,
um espaço sendo preparado, um espaço para clareza, propósito e presença. Se essa mensagem falou com você em algum nível, escreva nos comentários. Eu entendo esse processo. Isso não é apenas interação, é reconhecimento. Se você sente que esse conteúdo descreve exatamente a fase que você está vivendo, deixe seu like para que mais pessoas que precisam ouvir isso também sejam alcançadas. E se você quer continuar recebendo mensagens que fortalecem, alinham e trazem clareza em momentos silenciosos como esse, inscreva-se no canal. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhos no processo. E você não está